Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de muita alegria, mas também de muito temor a Deus, por tamanha responsabilidade e também confiança que os nossos pastores têm depositado a nós. Sou grato a Deus pela vida. E o PH falou ali que é difícil, manter o regime. Na Batista, é verdade. O povo de Deus é um povo que gosta de fazer festa. Não é verdade? A gente brinca ali no PG que tudo termina em festa. E eu louvo a Deus porque Deus tem nos abençoado e temos caminhado junto com os nossos pastores, debaixo da visão que Deus tem entregue a eles. E é gratificante podermos ser filho desta casa, podermos ser ministrados, porque nós sabemos que nossos pastores aqui, eles têm uma responsabilidade muito grande pela palavra do Senhor. E isso acaba causando em nós um temor profundo. Parece que na semana que a gente vai ministrar, acontece de tudo. Os irmãos que vêm aqui para trazer a palavra do Senhor sabem muito bem do que eu estou falando. E eu quero louvar a Deus, porque Deus tem nos abençoado e tem colocado no coração dos nossos pastores este profundo temor também nos nossos corações, porque tudo provém do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, o Senhor tem colocado no meu coração uma palavra para este dia sobre afinidade ou indiferença. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 7, no versículo 11 até o 17. Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 17. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: em dia subsequente, ou no outro dia, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando o que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Queridos, afinidade e indiferença são dois caminhos totalmente opostos. Afinidade, colocamos ali algumas definições, é uma questão de sintonia, atração, simpatia e semelhança. E indiferença é ausência de interesse, é falta de consideração, não se envolve com a situação e nem com sentimento alheios. Por mais que nós gostemos de uma pessoa, se nós não tivermos
afinidade com ela, jamais haverá algum interesse em comum. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, deixou registrado: andarão dois juntos se não houver entre eles afinidades, se não houver entre eles algum acordo comum, se não houver entre eles acordo. É impossível. É impossível. Certa vez um missionário, há um tempo atrás, ao visitar a cidade santa, Jerusalém, ele pôde distinguir ali dois tipos de raças, dois tipos de povos, e eles estavam cercados por um alambrado, com arame farpado em cima, aqueles arames redondos. E conta a história que, por onde ele andava, ele via a diferença. Inclusive, na parte central, havia uma área neutra, e naquela área neutra havia muitas casas que estavam destruídas pelas bombas, pela guerra. E passado um tempo, esse mesmo missionário visitou um outro país, e quando ele estava ali naquela congregação, ele pôde ver ali povos oriundos também da Cidade Santa, e representantes dessas duas raças, esses dois povos. E ali naquela congregação, ambos cantavam, ambos oravam a Deus, ambos falavam e ministravam uns aos outros. E é interessante que eles também estavam ali juntos estudando a palavra do Senhor. E aí a gente chega à seguinte pergunta: qual a razão da diferença entre esses dois povos, de Jerusalém e desse outro país que o missionário havia pregado? A resposta é: o amor de Cristo havia derrubado a barreira, havia derrubado o alambrado que existia entre essas duas raças naquela congregação. Queridos, quando nós estamos no Senhor, as nossas diferenças são anuladas, porque em Cristo nós somos um. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 15, versículo 7, portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma como Cristo vos aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E é pensando nesta aceitação que nós vemos neste texto que Lucas escreveu, no capítulo 7, que nós vamos agora falar e pensar um pouco sobre alguma dessas atitudes. É claro que se você for ler com mais cuidado, você vai ver outras atitudes, mas estas 5 me chamaram a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. A primeira atitude que nós encontramos aqui é que Jesus olhou. Olha só, esta história real, que apenas o evangelista, o doutor Lucas, menciona nas Sagradas Escrituras, fala de uma mulher que era moradora da cidade de Naim. Naim era uma pequena cidade da região da Judéia, e nós podemos ver isso no último versículo, no versículo 17, que essa história ficou muito divulgada na região da Judéia e nas cidades circunvizinhanças. Era uma cidade que estava a cerca de 30 quilômetros de Cafarnaum. Os irmãos sabem que Cafarnaum foi a cidade na qual Jesus foi morar quando começou o ministério dele. Estava ali muito próximo ao Mar da Galileia. E Naim, hoje, é uma cidade que está totalmente tomada pelos muçulmanos. Segundo dados
demográficos dizem que esta cidade é uma cidade bastante pacata, fechada. E também alguns dados dizem que, o último dado que você vai poder ver a respeito da população é de 2005, cerca de 1.600, e segundo alguns estudiosos, hoje Naim deve ter por volta de 1.800, não passa disso, é a população. É bem pouco em relação à nossa São José, que completou sexta-feira 251 anos, se me falha a memória, não é? E tem cerca de 703.121 habitantes, se não me falha a memória. Então você vê que é uma cidade bem pequenininha, não é? Nem aqui Caçapava, talvez o bairro do Morumbi é maior do que a população que reside, que habita na cidade de Iraim. Só o bairro aqui do Jardim Morumbi. Se nós formos ver, quase que essa igreja aqui, a população dela é bem maior, é o dobro da cidade, dos habitantes da cidade de Naim. E o contexto aqui nos mostra, esse contexto, se você voltar um pouquinho antes, no versículo 1 do capítulo 7, Lucas ele fala que Jesus havia realizado um milagre em Cafarnaum do servo do centurião. E depois deste homem ter recebido, assim, porque quando você vai lendo aqui este texto, você vê que ele se coloca numa situação tão constrangedora que ele falou assim, puxa, eu não tenho nem como receber este Senhor na minha casa. Depois deste tamanho milagre acontecido em Cafarnaum, a palavra de Deus diz que Jesus tem o desejo de ir até Naim. E na decorrência do versículo, deste capítulo, nós vamos vendo que depois de Jesus andar cerca de 30 quilômetros de distância, ele chega na porta da cidade de Naim. E isso nos chama muito a atenção, porque a palavra de Deus diz que, de repente, eles olharam e viram uma grande multidão que vinha na outra direção. Mas o que me chama mais atenção é que aquela multidão que vinha ao encontro, ou na direção contrária de Jesus, era uma multidão de cunho diferenciado da multidão de Jesus. Ali com Jesus estava indo a vida, estava o Senhor dos milagres. Ali com Jesus estava a alegria, mas do outro lado, o que nós vemos aqui? Nós vemos a tristeza, nós vemos uma mulher que estava ali, uma viúva que estava passando agora pela segunda experiência amarga, porque a Bíblia fala que ela era viúva, então ela já tinha tido esse dissabor de ter perdido o seu esposo, e tinha agora simplesmente o seu filho com quem ela podia ali até então compartilhar dos momentos da sua vida. E a palavra de Deus diz que essa mulher vem vindo ali com aquela multidão, levando dentro do caixão o seu filho. E você sabe o que nos chama a atenção? Que no meio da multidão, Jesus viu aquela mulher. Às vezes nós estamos no meio da multidão. E às vezes a gente está cheio de problemas, cheio de dificuldade. E a gente começa a achar que a gente é um nada, que ninguém está olhando para nós. Mas esse texto aqui é claro. Presta atenção nessa atitude. Logo que Jesus a viu. Tem uma tradução que diz assim, a outra tradução diz, vendo-a, que é a tradução da nossa igreja. Vendo-a. Queridos, isso nos chama atenção para dizer-nos uns aos outros que nada está oculto ao olhar de Jesus.
Em meio a qualquer dificuldade que nós estejamos passando, em meio à multidão por onde nós estamos andando, você não é mais um número, mas você é quem Jesus está olhando. E quando eu olho aqui, eu vejo que logo que Jesus a viu, queridos, você já imaginou no meio da multidão? Porque quando Jesus andava, a multidão a rodeava. E a gente começa aqui a tentar fazer a interpretação desse texto. Não deveria ser contrário ali para aquela mulher. Ela também deveria ter muita gente ao redor dela, porque a Bíblia diz que era uma multidão. É claro que deveria ser uma multidão menor do que a multidão que estava com Jesus, mas a Bíblia não deixa de relatar que eram poucas pessoas. Ela diz que também era uma multidão. E aí eu olho para o apóstolo Paulo, e ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, e versículo 7, como que Jesus não está indiferente a nós. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Isso me chama muita atenção. Temos, porém, este tesouro. Nós somos vaso de barro e Deus é o oleiro. Mas o profeta aqui do Senhor, este homem, o apóstolo Paulo, ele tem aqui uma revelação de Deus. E ele agora mostra que este vaso, que sou eu, que é você, de barro, tão frágil, tão limitado, tão cheio de erros, ele diz que este vaso de barro é um tesouro. E ele continua: temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós não somos diretamente uns aos outros um tesouro para que nós não venhamos a gloriar em nós mesmos. E é isso que Paulo está dizendo. Mas somos um vaso de barro, na excelência em Jesus Cristo, como um tesouro para Ele. De repente, para muitas pessoas, você não tem valor nenhum. Mas o apóstolo Paulo, ele disse, eu vou continuar: temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Quando alguém tem um tesouro, vamos imaginar, vamos fazer uma analogia. De repente, aqui tem esse copo, e aqui dentro deste copo eu coloco um tesouro. Como que eu fico quando eu tenho um tesouro dentro de algum recipiente? Eu fico de olho. É assim que Jesus está em você. Jesus está de olho em você, porque você é um tesouro em vaso de barro. Foi Ele quem nos formaste. Nós temos a imagem, nós temos a semelhança. Quer tesouro melhor ou maior do que esse? Temos a essência que vem de Deus, que é o Espírito Santo, conforme o pastor Toninho pregou no domingo, que nós devemos nos apossar do Espírito Santo de Deus, e temos essa essência conosco. Quer coisa, quer tesouro maior do que este na nossa vida? Queridos, você pode ficar despreocupado, porque você pode estar achando que ninguém está vendo, mas Jesus está de olho em você. E quando Jesus, ele olha para aquela mulher, uma segunda atitude ele tem. Ele se compadeceu dela. Ele se compadeceu, e a palavra de Deus diz que ele olhou e se compadeceu. Certo
menino, uma criança. Certa vez ele estava brincando ali na frente da sua casa e de repente ele viu um vizinho dele, um senhor já de idade, que perdera a sua esposa. E ele viu que o vizinho estava sentado ali à frente de sua casa chorando. Então ele veio, parou o que ele estava fazendo, ele veio diante daquele senhor que ele gostava muito, ele até chamava de vô. E ele entrou debaixo do braço do avô e sentou no seu colo. E a mãe que estava na janela da cozinha ficava só de olho. E naquele momento, a criança então ficou ali, junto com aquele senhor, com a sua cabeça no seu peito, e ficou ali cerca de 10, 15 minutos. E a sua mãe parou o que estava fazendo e só ficou olhando. Daqui a pouco aquele senhor se levantou, deu um beijo na cabeça daquela criança, deu aquela batidinha assim, brincando, né, no bubuzinho da criança. A criança abanou a mãozinha, foi para dentro de casa. Quando ela entrou em casa, a mãezinha perguntou para ele: filho, o que você disse para o seu João? E aí ele falou: eu não disse nada, eu apenas ajudei ele a chorar. Isso é compaixão. Isso é compaixão. Queridos, ter afinidade pelo sentimento do nosso irmão. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 15, o apóstolo Paulo também diz: alegrai-vos com os que se alegram, mas também devemos chorar com os que choram. Ah, quantas vezes a gente ali no PG, a gente às vezes vai para casa com o coração amargo, quando a gente fica sabendo de alguma situação de algum querido. E ali o PG, a gente tem aprendido a chorar junto com os nossos irmãos. Sabe, queridos, Jesus deu vários exemplos de compaixão, porque Jesus é mestre em se compadecer. Quando eu olho para Mateus, no capítulo 9, no verso 35 em diante, eu vejo esse texto: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Queridos, Jesus aqui teve compaixão daquele povo, porque eles não tinham quem os pastoreassem. Quando eu olho lá na continuação de Mateus, no capítulo 14, e no verso 13 e 14, nós vemos novamente um exemplo de Jesus. Ouvindo isto, ele retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo da multidão, vieram da cidade seguindo-o por toda a terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Aqui Jesus viu muitos enfermos, e quando ele desceu do barco, ele teve compaixão, e novamente a Bíblia diz que ele curou. E aí a gente vai no capítulo 15, no versículo 32, e chamando Jesus os seus discípulos, diz: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Se Jesus deu tantos exemplos de compaixão, o que nós devemos fazer? Eu quero crer que aquela multidão também que acompanhava aquela mulher estava com compaixão com ela, porque havia uma multidão. Ninguém acompanha um cortejo se vai haver um churrasco. Ele acompanha um cortejo, ele vai a um velório, se ele vai se compadecer de alguém.
E eu quero crer que eles ali também tiveram compaixão. E este, queridos, é o Jesus que nós servimos. Um Jesus que tem compaixão. E a palavra de Deus diz que quando Jesus olhou, ele se compadeceu. E aí no próprio versículo 13, Jesus tem uma outra atitude. Ele falou. Ele verbalizou. Preste atenção nessa atitude de Jesus. Ele olhou para a mulher. Você está com a Bíblia aberta? Olha lá no versículo 13. Vendo o Senhor compadeceu dela, ele disse: não chores. Queridos, eu estava pesquisando e vi que o choro é um fenômeno neurológico e endocrinológico causado pela contração da glândula lacrimal e serve como um instinto de defesa do homem, como resultado de algum tipo de emoção, de tristeza ou de felicidade. Então chorar é uma forma da gente se expressar. Expressar o quê? Expressar o nosso sentimento. E aí a gente começa a olhar aqui para Jesus, falando, não chores. E a gente sabendo que chorar é uma expressão de dor, mas também de alegria. E ao olhar para aquela mulher, a gente diria, ela não tinha outra coisa a não ser chorar, chorar e chorar. Mas, quando Jesus olhou ali para aquela mulher, ele tinha muitas razões para dizer para ela, não chores. Mesmo que aquela mulher tinha apenas um filho, mesmo que aquela mulher não tinha mais ninguém na família, e o seu único filho havia falecido, mas Jesus tinha. E eu gostaria de falar sobre essas 3 razões. A primeira é, Jesus falou, não chores, porque Jesus é o Senhor da vida. Talvez muitos ainda não sabiam que quem estava diante daquela mulher era o dono dos milagres. Talvez muitos ali não sabiam quem era Jesus, porque a palavra de Deus diz que depois deste milagre, isso foi alarmado. Muitas pessoas vieram ao conhecimento. Talvez muitos ali não sabiam que este Jesus já havia inspirado o salmista para dizer no Salmo 30 e verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No verso 11, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste em lamento e veste alegria. Este é o Senhor da vida. É o Senhor que, aonde está morto, Ele ressuscita. Aonde não há vida, Ele tem poder para dar vida. E nós podemos ver isso. Jesus também tem um segundo motivo dele ter falado isso. Ele é o consolo. Ele é o consolo daqueles que choram. Jesus, quando disse essas palavras àquela viúva, ele não disse simplesmente como um homem, mas ele disse como um próprio Deus. Mateus capítulo 5, ele já havia dito assim, bem-aventurados que choram. Por quê? Porque serão consolados. No Salmo 126, eu encontro também nos versos 5 e 6, aquele que semeia com lágrima, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo o seu feixe. E hoje nós podemos ouvir a nossa querida irmã falando aqui, sobre nós entregarmos ao Senhor, como nós administrarmos ao Senhor. E é isso, às vezes fazemos chorando, com dificuldade, às vezes com uma oferta sacrificial. Mas, inclusive, nós temos a respeito desse tema, a oferta sacrificial, no livro que o pastor Grauce escreveu, né? Vencendo os Gigantes, e a gente até trouxe uma palavra aqui na primeira semana de novembro, se não me falha a memória, dia 5 de novembro, sobre infidelidade nas ofertas, e ali nós podemos
falar um pouco sobre isso. São vários os motivos que nos fazem, de repente, chorar. São vários. E Jesus falou: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse também podia ser um motivo porque ele estava falando para aquela mulher: não chores. E um terceiro motivo, porque Jesus pode tudo. Jesus pode tudo. Sabe, queridos, hoje nós louvamos aqui que não há impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Em Jó, no capítulo 42, versículo 2, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Quando você vai lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 14, a parte A, está registrado: acaso há algo demasiadamente difícil para nosso Deus? Esta pode também ter sido uma das razões quando Jesus disse para aquela viúva: não chores. Ele podia estar dizendo em outras linhas: mulher, não há nada impossível para mim. Se você souber quem eu sou, você vai crer, porque quando nós entendemos, quando nós nos aprofundamos nessa palavra, nós começamos então a crer na palavra do Senhor. O pastor Toninho esses dias falou assim, quando ele estava iniciando a mensagem, que muitas vezes nós começamos a ler um texto, e aquele texto começa a gerar vida em nós, e nós nos tomamos posse desta palavra. Então o milagre de Deus acontece na nossa vida. Sabe, queridos, pode ser que você esteja olhando ao seu lado e esteja vendo tudo escuro. Pode ser que você esteja olhando à sua volta e não veja uma luz de esperança. Pode ser que você entrou nesta manhã se lamentando. Você é humano e você não está conseguindo enxergar. E Jesus traz a mesma palavra que ele trouxe para aquela viúva de Naim: não chores. Não chores. O Deus do milagre, ele está aqui nesta manhã. O Deus que tudo pode, ele está aqui nesta manhã. Entrega para ele o teu problema. Não entrega para homem. Não entrega para o Facebook. Não entrega para o Insta. Entrega para Jesus. Jesus, ele está te vendo no meio da multidão. Você não está indiferente ao olhar de Jesus, porque ele tudo pode realizar aquilo que você acha que é impossível, porque para Deus não há nada demasiadamente impossível. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A quarta atitude. Então Jesus se aproximou. Quando Jesus se aproxima. Quando Jesus se aproxima, queridos. É interessante, porque para nós parece que Jesus está muito longe. Para nós parece que Jesus está muito distante. Mas se você pudesse olhar com seus olhos da fé, você enxergaria Jesus ao seu lado, bem próximo a você. E é interessante que aqui acontece um ato diferente de muitas narrações que nós vemos nos evangelhos. Nós vemos o cego Bartimeu, que estava ali na porta de Jericó, no portal de Jericó, gritando: Jesus, filho de Davi. Então Jesus mandou chamá-lo. Nós vemos aquela mulher cananeia que foi conversar com Jesus, teve um diálogo ali com Jesus.
E Jesus conversa sobre as migalhas. E ela pede então para o Senhor pela sua filha. Ela foi até Jesus. Nós vemos também aquela mulher do fluxo de sangue, que foi até Jesus, tocou nas barras, nas orlas das vestes de Jesus. Quantas e quantas vezes nós vemos que alguém foi ao encontro de Jesus, mas aqui acontece uma atitude totalmente diferente, sabe por quê? Porque o nosso Deus não é Deus de regras. Eu não preciso colocar regras para dizer, meu Deus vai vir desse jeito, se você fizer isso, como o pastor Toninho falou semana passada, jogar isso, jogar aquilo, uma rosa. Não, para nosso Deus não existe regras. E quando eu olho aqui, eu vejo isso. O próprio Cristo tomou a iniciativa de agir na vida daquela viúva. Você não vê ela clamando. Você viu que ela estava chorando, porque Jesus disse não chora. Você não viu ela indo desesperada até Jesus. Você não viu ela tocando em Jesus. Mas o texto diz, no verso 14, se você tiver aberto, chegando-se, aproximou. Queridos, quando a gente está numa dificuldade muito grande, a gente não consegue enxergar que Jesus está do nosso lado. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que Jesus está chegando hoje diante da sua dificuldade, do seu problema. Sabe, queridos, permita que Ele se aproxime de você. Permita-se sentir a presença de Deus ao seu lado. Porque a palavra de Deus nos diz que quando Jesus aproximou, sabe o que aconteceu? Ele tocou naquele caixão. Ele tocou naquele esquife. Veja, Jesus, Ele sempre está atento às situações. Jesus não é uma pessoa indiferente à sua dor. Não é. Não é indiferente à sua situação. Não é. O grande problema daquela mulher era justamente o caixão. Porque dentro do caixão estava o seu único filho, o herdeiro. Agora ela não tinha mais ninguém. E Jesus veio e tocou no caixão. E novamente Jesus verbalizou. Quando Jesus chegou na frente daquele caixão, que ele tocou, ele olhou para aquele defunto. E isso me chama muito a atenção. Ele olhou para aquele defunto e disse, levanta-te. Sabe o que nos chama a atenção nisso? Primeiramente, Jesus falou com quem estava vivo, não chores. Agora ele falou com quem estava morto, levanta-te. Deus, Ele fala com quem está vivo, na presença dEle, chorando, mas Ele fala também com aquele que está morto, com aquele que não tem mais esperança, acha que nada mais tem solução. E Ele olhou para aquele moço, e aquele moço, a palavra de Deus diz que ele se assentou ali no caixão. E agora sentado ali no caixão, o que Jesus fez? Ele entregou a sua mãe. Está aqui. Era isso? Era por isso que você estava chorando? Foi por isso que eu disse para você, não chores. Foi por isso que eu disse. Está aí, você agora pode entender o porquê do mistério da palavra de Jesus na nossa vida. Você consegue entender isso, igreja? Este é o mistério de Deus na nossa vida. Quando Jesus toca, queridos, muda tudo. Quando Jesus toca, muda tudo. Quando Jesus toca, o que está morto ressuscita. Quando Jesus toca, aquilo que não existe faz acontecer. Quando Jesus toca, o que está escuro fica claro. Quando Jesus toca, o milagre de Deus acontece, porque Ele é o dono do milagre.
É Ele quem faz tudo e todas as coisas. Aleluia. O que é que a multidão está carregando? O que é que a multidão está carregando? E que está morto? O que é que você está vindo, de repente, na igreja? E você só está andando com a multidão. E está morto. O Senhor Jesus, nesta manhã, Ele diz: levanta. Levanta-te. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Se há alguma coisa morta, Jesus tem o poder nesta manhã para levantar e fazer viver. Jesus tem o poder nesta manhã para dar vida àquilo que esteja morto, aquilo que você já disse que não tem esperança. Para Deus tem esperança. Basta a gente confiar nele. Jesus está aqui nesta manhã. Se você conseguir abrir os olhos da fé, você vai enxergar Ele andando, Ele bem próximo. Se você tiver mais fé, Ele vai tocar no caixão, e aquilo que está morto vai ressuscitar. Quero concluir, queridos, dizendo, nas horas difíceis de nossa vida, onde ninguém à sua volta pode te socorrer, Jesus nunca se mostra indiferente, mas está sempre pronto para agir a seu favor. Ele está de olho em você. Ele se compadece por você. Ele tem sempre uma palavra para você. Se está vivo ou se está morto, Ele tem uma palavra. Ele está sempre ao seu lado. E Ele está pronto para tocar em você. Exercita a sua fé em Deus, com toda confiança, porque Deus nunca tarda. Sua resposta sempre chega na hora certa. Mesmo que os sábios e os entendidos dizem que você não tem jeito. Mesmo que os médicos já disseram que não tem solução. Exercite a tua fé. Porque o dono da cura, o dono do todo poder, Ele está nesta manhã. E Ele está andando aí. Abra os teus olhos e veja o quão grande Ele é e o que Ele pode fazer na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.